Boa noite a todos, bem-vindos a este programa Basta Crer. E nós esta noite vamos partilhar convosco a Palavra de Deus, vamos partilhar convosco testemunhos de pessoas que acreditaram e a sua vida mudou. Também vamos ter aqui o nosso apóstolo dentro de momentos. Este programa é da sua autoria e ele vai partilhar a Palavra de Deus e vai orar por os pedidos que chegarem até nós através deste número de telefone que está aqui a passar em rodapé. Portanto, se tu tiveres testemunhos, se tu tiveres fotografias que queiras partilhar connosco, por favor envia. Se tiveres também pedidos de oração, envia, porque no final o apóstolo irá orar por esses pedidos. Nesta noite eu tenho aqui comigo o Bispo Garrido. Boa noite, Bispo Garrido. Boa noite, Bispo Pedro. Sempre é um prazer estar aqui, né, nesse programa maravilhoso. E também dar um olá para todos vocês que estão nos acompanhando em toda aí, qualquer parte do mundo, né? Vou mandar um abraço lá para o Alentejo, vou mandar um abraço lá para o Algarve, né? E, de novo, ressaltar o que você já falou, né? Se você tem uma foto, né? Você tira a fotografia aí da sua janela, para a gente mais ou menos nos localizar, para as pessoas entenderem, né? Como é que está a sua vida, onde você mora, né? E se você tem uma história para contar conosco, né? Uma história de Deus, um testemunho, algo que Deus fez na sua vida, nós estamos esperando por isso. Então, participe do programa e daqui a pouco o apóstolo vai trazer uma palavra de revelação também para a tua vida, com certeza. O Bispo Garrido é o Bispo Supervisor ali daquela região do Algarve. Se pode partilhar connosco quais são as igrejas que temos nessa região? Bom, nós começamos lá em Mil Fontes, né, na cidade de Mil Fontes, Santo Teotônio. Depois vamos vindo para baixo em Lagos, depois Portimão, Silves, Lagoa, depois Armação de Pera, Albufeira, Lolé, depois São Brás do Alportel, Faro e Tavira. E temos grupos familiares em todas as cidades do Algarve também. É verdade, e portanto, se quiser saber mais sobre estas igrejas, se quiser visitar estas igrejas, poderá ir à página do Basta Crer e lá dentro dessa página vai encontrar as moradas de todas as igrejas em Portugal, nomeadamente destas que o Bispo Garrido acabou de mencionar. Nós já de seguida vamos para as fotografias que vocês nos mandaram, de modo a nós conhecermos melhor os lugares de onde vocês nos veem e também conhecer as vossas caras. Por vezes não é possível, não é? Num programa de televisão nós não sabemos quem está aí desse lado e deste modo podemos conhecer-nos melhor. Portanto, eu vou pedir à produção, as fotografias que tiver, poderá começar a passar. Portanto, temos aqui agora, eu é que estava distraído, e temos aqui as fotografias e começamos com: olá, boa noite, tudo bem aos bispos e família, um abraço e um beijinho a todos vocês, da Fátima Santos. Um beijinho também para a Fátima, tudo de bom para ela. Depois temos outras fotografias, Bispo Garrido. Isso aqui é um merengue para comemorar o aniversário da jovem Carol, Brasilina, Pontal, Brasil. Depois temos aqui... E agora o que é isso do merengue? Merengue é um doce tipo caramelo, sei lá mais ou menos como é que é isso, né? Mas é gostoso. Mas é bom, não é? É bom. Muito bom. Isso é o que interessa. Eu não sei o que é, eu sei que é bom. Isso é o que interessa, é que seja bom. E também temos aqui da Convenção de Fé de 2020 penso que é a Bispa Lucília de Angola. Olha, eu estou ali no meio também, rapaz. Eu não tinha me conhecido. Sou eu mesmo. Esse é um casal lá de Angola, né? Não, ela é de Angola e ele é de outro país, já não me recordo. Estavam aqui conosco na convenção. Foi um momento muito bonito. Olha, que Deus os abençoe, viu? Foi um prazer estar com vocês nessa convenção. E o que é que achou da convenção? Qual é a sua impressão, a sua... Cada um, acredito, né? Para minha mulher foi de um jeito, para mim foi de outro. Eu vi que Deus falou muito profundamente ao nosso coração, né? Você leu aquele livro que o apóstolo escreveu, né? Os Segredos de Finanças. E, no fundo, para mim, não só aquele livro, mas toda a convenção, foi Deus falando para nós guardarmos o nosso coração. Arrumar, né? Depois o apóstolo trouxe o batismo no fogo. Deus querendo nos ajudar a tirar aquilo que ainda está lá e não serve para nada, né? Às vezes nós estamos carregando peso no nosso coração, que não serve para nada, um ressentimento. Ou então as grandes vitórias que nós tivemos no passado e que hoje já não serve para mais nada.
alguns com as grandes derrotas. Então, Deus tratou comigo no meu coração. Foi um momento único, né? Impactante. Eu acho que foi um momento impactante para todos nós e, tal como o Bispo está a referir, poderá ter sido diferente para cada um de nós, mas de certeza que fez a mudança na vida de cada um. Também no site Basta Crer tu podes encontrar todas as lições que foram, aliás, todas as reuniões, todos os vídeos de todas as reuniões que foram ministradas durante essa semana. Eu convido-te a ir ao site, a ouvir essas mensagens, porque tal como nos impactou a todos aqueles que assistiram presencialmente, certamente vai-te impactar a ti, vai mudar a tua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. E continuamos com as fotografias, não é verdade, Bispo Garrido? Sim. E aqui temos músicos. Boa noite, família. Manda foto do meu filho Enzo Solano, do Luanda, Angola. É verdade, o Enzo já está a aprender a tocar música e quão importante é nós aprendermos a tocar música para servir a Deus e louvar a Deus. A seguir, temos... Aqui nós temos lá de Vila Nova de Mil Fontes, lá da minha região, é a Rosário, que ficou lá na frente do avião. Um grande abraço a Rosário, né? E logo em seguida tem aqui a nossa amada Suzana, né? De Vila Nova de Mil Fontes também, né? Ela fala aqui, boa noite, apóstolo, Bispo Cristo, e os bispos Garrido e Léo, ela não sabia, então vou pôr aqui Bispo Pedro, não é? Segue uma foto de belos mexilhões são servidos. É claro que nós estamos servidos, mas a distância nos impede. Vila Nova de Mil Fontes é uma terra muito bonita, eu não conheço, mas tenho conhecido um pouco pelas fotografias que a Susana e a Conceição têm enviado. Sim. E têm chegado até nós. Está a ver? O quão importante é vocês enviarem-nos fotografias, porque suscita esta curiosidade de conhecermos até melhor o nosso país e esses lugares onde vocês estão. Exatamente. A seguir temos... isto aqui é um grupo familiar, provavelmente, de Amarante. Exato, é da Rafael Magalhães, Amarante, grupo familiar de Gondar, Amarante. Sim, senhora, continua a ser fotografias do grupo familiar de Gondar. Um abraço para eles todos. E temos agora aqui, Bispo Garrido. Esse é o nosso Lino Barbosa. Boa noite, bispos. Um grande abraço para todos. E para o nosso apóstolo e bispo, e toda a equipe do programa Basta Crer. Lino Barbosa, uma honra poder servir a Deus. Então, nosso velho amigo, o Lino. E temos novamente da Amarante, a Rafaela, com um grupo familiar em Lixa, Felgueiras. Penso que é um grupo novo, que abriu esta semana ou anterior, penso. Sim, senhora. Um abraço para todos eles e um bom grupo. Hoje é terça. Provavelmente é hoje que estão a dar. É um grupo que está a crescer. Está a crescer, sim. E acho que são gêmeos e tudo. Cresceram ao mesmo tempo. E pronto, chegamos aqui para já ao fim das nossas fotografias e vamos pedir ao time Curiacos que nos abençoe com uma música, porque logo de seguida vamos estar consigo comentando e passando uns testemunhos para vocês que estão aí em casa. Podemos passar então... Passar não, agora não passamos, vamos ouvir o time Curiacos. Sou alegre, sou feliz, não tenho culpa. Apenas fiz uma opção. Ser um servo de Jesus eu quis. Apenas fiz uma opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Sem doença prosperando, hoje eu vou. Apenas fiz uma opção. Sou cristão, novo homem sou. Apenas fiz uma opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Nem o João, nem a Maria são. O caminho é Jesus. Salvação só vem por crer na cruz e no sangue de Jesus. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. E tu aí, opa, disse que sim.
faz a tua opção. Sem muita lenga-lenga, pá. Faz a tua opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Uelelelele, Apenas fiz uma opção. uelelelele, Apenas fiz uma opção. uelelelele. Apenas fiz uma opção. Ser alegre, Ser alegre, ser feliz, sem doença prosperando. Vê se decides, pá. Faz a tua opção. ser alegre, Ser alegre, ser feliz, sem doença prosperando. Vê se decides, pá. Faz a tua opção. Foi o que eu fiz. apenas fiz uma opção. Uelelelele, Apenas fiz uma opção. uelelelele, Apenas fiz uma opção. uelelelele. Apenas fiz uma opção. E é assim, eles fizeram uma opção, nós também aqui fizemos uma opção por Jesus Cristo e hoje vamos compartilhar o testemunho de outras pessoas que também fizeram uma opção. Neste caso, vamos compartilhar o testemunho da Conceição Carneiro. Conceição Carneiro é da Igreja de Amarante, da Regional de Braga, e ela nos diz o seguinte: andava muito doente, os médicos chegaram à conclusão, além de outros problemas, tinha uma tendinite, a qual me impedia de trabalhar. Então comecei a tratar dos papéis da reforma, embora sendo nova, não havia outra solução. Convidaram-me para ir à igreja e eu fui. Quando entrei, disse logo à pastora que não acreditava, mas naquele domingo Deus fez um milagre e eu fui curado instantaneamente. Comecei a frequentar a igreja, tive um processo de libertação durante 3 meses, porque eu andava envolvida no oculto. Hoje estou liberto, já estou a trabalhar, sou diaconisa, toda a honra para Jesus. É verdade. O que é que o Bispo tem a dizer sobre isso? Eu, por acaso, conheço o testemunho, conheço a senhora em questão. É uma história que se repete na vida de muitas pessoas, né? As pessoas estão sofrendo, e às vezes não é 1 ano, 2, 3 ou 4, e Deus sempre coloca uma pessoa na frente dessa pessoa para ajudá-la. No caso, foi essa pessoa. Um convite, vamos na igreja conosco. E a pessoa até, talvez por educação, né, quis, mas já foi falando, olha, não acredito em Deus, né? Quantas pessoas, né, inclusive eu mesmo, né? Ah, eu vou, mãe, mas olha, não... Porque aquela pessoa foi, né? E eu acredito que Deus honrou também aquela pessoa que convidou, não é? Porque às vezes uma pessoa convida e fala assim, sabe, eu não vou evangelizar, porque de repente esse Deus não faz. Yeah. Então era o que eu pensava. Então, depois eu descobri, meu trabalho é convidar e levar a pessoa. O trabalho de Deus é curar a pessoa. Então, estava lá tudo certo, né? Tudo trabalhado, e ela foi curada. Mas aí ela fala que a cura dela foi progressiva, porque tinha algumas outras coisas que tinham que ser limpado, né? Que era o coração cheio do ocultismo, né? Cheio desses caminhos e que Deus não aprova. Então, acredito que ela foi acompanhada, foi ler o livro, né? Cura Divina, e aconteceu um milagre na progressividade. Na verdade, neste caso, Bispo, ela foi, da tendinite foi muito interessante. Ela está aqui a explicar. Ela foi curada instantaneamente da tendinite. Da tendinite. Ela tinha um problema, estava para pedir uma reforma, porque por incapacidade, a tendinite não a deixava trabalhar. Ela foi curada instantaneamente. E eu acho muito engraçado porque a maior parte das pessoas que entram na igreja pela primeira vez, elas costumam dizer, olha, eu venho aqui, mas é só porque vim aqui fazer a vontade desta minha amiga. Olha que eu não acredito em nada disso. Só vim por vir. E esse é que é o perigo. O perigo é vir porque Deus toca na vida daquela pessoa e muda tudo. Foi o que aconteceu com a Conceição, tocou na vida dela e curou-a. E ela ficou, uau, começou a vir à igreja. E ela fala aqui de um processo de libertação que, na verdade, é uma coisa que muita gente tenta ignorar, mesmo lá fora, no mundo, acha esquisito, mas que acontece. As pessoas, quando se envolvem com o oculto, com a idolatria e nesses caminhos, elas ficam possessas. Ficam encostadas, vamos falar assim, para ser... é o mais simpático que eu consigo ser. Ficam encostadas a um demónio e começa a operar na vida da pessoa e toma conta daquela vida e a pessoa faz aquilo que não queria fazer, diz aquilo que não quer dizer e tem comportamentos estranhos na igreja. Muitos de vocês, quer dizer, quem é crente já viu isso certamente por vezes acontecer numa igreja. E aquilo não desapareceu de repente, ela demorou 3 meses a ser liberta. E
e foi liberta só por uma razão, é porque ela manteve-se em Jesus Cristo, a andar com Deus, e queria mesmo livrar-se daqueles caminhos, daqueles demónios, e queria mesmo mudar de vida. E Deus começou a fazer um testemunho, ela, na verdade, partilha aqui connosco mais testemunhos sobre isso, e coisas que Deus fez também depois nas finanças dela e mais à frente, mas não foi algo instantâneo, como o Bispo estava a dizer, foi algo que demorou algum tempo e só aconteceu porque ela quis andar com Deus. Não foi só visitar a Deus porque tinha uma necessidade, não foi só agora que estou curada da minha tendinite, pronto, agora até o próximo problema que eu tiver. Ela quis começar a andar com Deus, mudar de vida e, de facto, houve uma viragem enorme na vida desta pessoa. Nós temos outro testemunho que eu vou pedir ao Bispo para partilhar connosco, que é da Beatriz, que era uma jovem que tinha um problema de saúde, que não tinha cura e encontrou Jesus Cristo e tudo mudou na vida dela. É a Beatriz. Deixa eu ver aqui. Vamos. Só aqui. Olá, sou a Beatriz, da Regional de Braga. Venho dar um testemunho. Eu tinha uma doença crônica, artrite reumatoide, com 15 anos. Só consegui ir à escola e dormir, pois a doença dá indícios de ataques cardíacos e cansaço. Não é brincadeira. Quando aceitei Jesus, logo de seguida houve uma cruzada de milagres com o nosso apóstolo, onde fui. O apóstolo orou, eu recebi a minha cura, mas ao ir para casa fiquei muito mal. Parecia que estava pior que antes, mas eu dizia que estava curada e não aceitei aqueles sintomas. No dia seguinte, já não tinha mais dores e estou completamente curada até hoje. Deus é muito bom. Verdade. Uau! A Beatriz é uma jovem que encontrou Jesus Cristo aos 15 anos e como qualquer jovem, quer dizer, qualquer pessoa quando tem uma doença que incapacita é um drama, não é? Aqui está dizendo terrível. 15 anos. 15 anos. Não é qualquer doença, não. 15 anos de sofrimento. Com 15 anos de sofrimento, ela não podia ir à escola, ficava muitas vezes em casa, que o incapacitava na sua vida social, no seu trabalho, que era o estudo, não é? E não tinha cura, não tinha previsão de ter qualquer solução para aquilo. Era 15 anos que ia viver a vida toda, os anos que ia viver assim. E Bispo Pedro, e muitas vezes a pessoa se acomoda. Sim. É isso mesmo, não adianta nada, os médicos já falaram, e muitas pessoas tomam essa atitude de se acomodar à sua enfermidade. É verdade. É verdade? Sim. E eu acho que aí é quando a pessoa já entrega tudo e já não quer mais saber de nada, né? Sim. Que no caso dela, ela agarrou a cura dela, o apóstolo orou e aconteceu uma coisa estranha. Tudo ficou pior. E isso nós podemos ver na Bíblia. Uma vez Jesus orou por um jovem e em vez de ele ficar melhor, tudo ficou pior. Parecia que ele tinha morrido. E se calhar os discípulos todos ficaram assustados. Olha, Jesus orou e em vez de ter funcionado, desta vez o moço morreu, porque aparentemente tudo tinha ficado pior. E com a Beatriz aconteceu exatamente a mesma coisa. Os sintomas vieram mais fortes. E aqui há uma decisão a fazer. Ou ela olha para Jesus Cristo, agarra-se à cura dela, e por isso é que é muito importante, quando nós vimos para receber a oração, há 2 livros, que é o antes de receber e o depois de receber a oração. Antes de fazer a oração e depois de fazer a oração. Ou então, se tu não tiveres tempo, podes estar numa situação que não tens tempo para ler os 2 livros, há um livro chamado Cura Divina, Como Receber e Manter. Provavelmente ela preparou-se até ler o livro, e o que é que acontece? Tudo fica pior, mas ela fica firme na fé dela. E o que aconteceu é que ela ficou curada, uma doença que não tinha qualquer perspectiva de sair, saiu. E ela hoje, na verdade, tem um grupo especial em Marco Canaveses, prega o Evangelho com grande sucesso. Aleluia, porque Deus é bom. Com certeza, esse tipo de enfermidade, ela já devia ter até uma receita médica plastificada, porque o médico falou para ele, enquanto você viver, você vai ter que tomar isso, isso, isso. E você também falou no outro testemunho, que uma pessoa foi convidada. Quantas pessoas será que estão nos vendo agora, né, Bispo Pedro? E foram convidadas para estar em uma das nossas reuniões, né? Sim, é verdade. Então, eu queria ressaltar, né? Venha estar conosco, venha numa igreja mais próxima de si. Não fique sofrendo, não fique vivendo uma vida, né, como essas pessoas resignadas. Levante da cadeira, tome uma decisão na vida e venha receber um toque de Deus em uma das igrejas. Ou então ligue para um telefone, né, aconselhamento pastoral. Você vai ser muito bem recebido. Vamos indicar, né, os pastores que vão te
a receber a sua ligação, vão indicar, vão te aconselhar o que você deve fazer. É uma ajuda fantástica para a tua vida. Nós podemos ver também o testemunho da Maria, que também é um testemunho de cura divina, mas antes disso, eu quero dizer que mesmo hoje, se tu quiseres, podes receber a tua cura. Sim. Nós estamos neste momento a ver um telefone, que é o nosso call center, onde tu podes fazer o teu pedido de oração, o apóstolo no final vai orar e tu podes receber, como a Beatriz recebeu, como a Conceição recebeu a tua cura. Se estás num problema, pode até não ser só cura divina, outra situação qualquer da tua vida, tu vês que não tens saída, não te acomodes, não acredites naquilo que te dizem, que não há solução, que tens de te acomodar, que a vida é assim, há um Deus nos céus e esse Deus ouve as nossas orações e gosta de ti, te ama, deu o seu Filho Jesus Cristo. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê não vai perecer, vai viver e ter vida e vida com abundância. E essa é a vontade que Deus tem para ti, que tu tenhas vida e vida com abundância. Temos outro testemunho, não é verdade, Sim. Bispo? Aqui é um testemunho da Maria, diz assim: olá, sou a Maria da Igreja de Amarante e venho dar um testemunho. Eu não conseguia dormir nem ter paz em minha casa. Um dia, na igreja, adquiri o livro Origem dos Problemas. Quando li, não queria acreditar no que estava a ler sobre as imagens. Imagens, né? Pensei, durante este tempo todo, fui enganado e pensei que estava a ler mal. Um dia falei com a pastora e ela disse que Deus não se enganava e que o que ele dizia era a verdade. Então decidi tirar tudo como a pastora disse. E agora em minha casa já estou melhor e consigo dormir bem. Uau! Muita gente agarra-se à idolatria, a pensar que está a agradar a Deus, que esses são os caminhos onde Deus está e, portanto, comanda nesses caminhos, Deus vai ajudar, vai fazer, porque é ali que Deus está. E, na verdade, são caminhos proibidos por Deus. A idolatria é um caminho proibido por Deus. A gente pensa que a idolatria era se a pessoa estivesse a adorar, a adorar imagens como vacas, como o sol, ou seja, símbolos pagãos. Mas, na verdade, não são só os símbolos pagãos. Todos aqueles símbolos da cristiandade, não é? Sejam eles os santos, sejam aqueles homens de Deus que estão na Bíblia e que a pessoa utiliza essas imagens para adorar e venerar, em vez de ser uma solução, traz-te um problema. Há só um intermediário entre nós e Deus, o seu nome é Jesus Cristo. Muita gente procura outros intermediários, anda à procura de um outro caminho para chegar a Deus e o que encontra são problemas. O povo costuma dizer: quem se mete por atalhos, mete-se em trabalhos, e nas coisas espirituais é a mesma coisa. Não há atalhos para Deus, não há caminhos paralelos, há só um caminho, o seu nome é Jesus Cristo. Portanto, foi o que aconteceu com a Maria, a vida dela estava toda uma confusão, estava tudo estragado e ela estava meio perdida no meio daquilo tudo. E quando deparou-se que a Bíblia dizia que esses caminhos eram proibidos, que proibia a idolatria, ela não queria acreditar, não é? Não pode ser. Então eu estou aqui a adorar o santo este e a santa esta e agora vêm-me dizer que isto está mal. E quando ela aceitou a verdade, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando ela aceitou a verdade e decidiu mudar, a vida dela também mudou. Ela já consegue dormir, ela não conseguia dormir, não conseguia ter paz, andava sempre ansiosa, com problemas de depressão. E tudo mudou e Deus tocou naquele coração e naquela vida, que este é o desejo de Deus. Temos outro testemunho. Eu já agora vou partilhar uma coisa, porque eu senti isso no meu coração, partilhar um testemunho que não está aqui. Muitas vezes, pastores, líderes de grupo familiar, dizem assim: mas eu gostava também, bispo, que estas coisas acontecessem no meu grupo e de orar pelos doentes. E eu vou contar um testemunho que aconteceu na minha regional, nesta igreja mesmo de Amarante. Havia um pastor meu, de outra igreja, que ele estava muito abatido. Porquê? Ele tinha um trabalho e estava a tomar conta de um trabalho, de uma igreja, e as coisas não estavam a acontecer. Ele não tinha salvações, não tinha presenças, e ele estava muito triste, muito abatido. E estava a pensar em desistir, porque não tinha chamada, porque as coisas não estavam a acontecer, porque ele não tinha testemunhos e portanto, estava mesmo abatido. E, por vezes, como neste momento a Igreja de Amarante tem uma pastora, mas naquela altura era a minha esposa que estava a tomar, e quando vinha cá, quando vinha a Lisboa, tinha de pedir ajuda a um pastor para ir a Amarante pregar.
E esse pastor, nessa noite, foi lá pregar a Amarante, muito abatido, a pensar que ia desistir, que Deus não estava com ele, porque as coisas não estavam a acontecer. E nessa noite estava lá um homem, já de uma certa idade, que entrou com a cabeça nos pés, não é? Todo corcundo, sem se poder mover. E nessa reunião, que foi uma reunião de quinta-feira, que na altura era a reunião do Lutar até vencer, porque nós não podíamos dar na sexta-feira, o Espírito de Deus derramou-se e curou aquele homem instantaneamente, está a ver? E aquele pastor ficou ficou contente, porque afinal Deus estava com ele, não estava lá a amar ninguém, ele orou e Deus ouviu, ele ficou contente. E foi muito engraçado, porque aquele homem depois fez os cursos todos, e fez os cursos de novos convertidos, fez os cursos todos, só não fez o de diáconos. E acabou os cursos, um dia foi tomar um café e Deus o levou, ele já tinha uma certa idade, e portanto Deus queria mesmo o salvar e o levou curado, está a ver? E aquilo foi um sinal e maravilha para aquele pastor. E a vida dele toda mudou, porque ele conseguiu também acreditar que Deus o amava e que as coisas estavam, porque Deus usava-se dele. E a igreja dele, a partir desse momento, deu um salto de salvações, de milagres e por aí fora. Deus quer fazer isso com toda a gente. Às vezes o diabo é que põe pensamentos errados a dizer, não, Deus não quer fazer isso contigo, não é? E isso é um erro. Nunca desistas da tua cura, nunca desistas da tua chamada, porque Deus nunca desiste de ti. Nós vamos terminar aqui este nosso tema e vamos passar para uma música e logo de seguida vamos ter o nosso apóstolo connosco aqui. Doenças já não entram mais em mim, pois eu sei que Jesus já pagou. Dores e enfermidades ele levou para a cruz. Pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Estou livre, estou livre. Estou livre do poder das trevas, do pecado por aquele que me amou. Estou livre, estou livre, estou livre pelo sangue do Cordeiro que por mim se entregou. E vícios? Vícios não te podem dominar, pois eu sei que Jesus te libertou. Na cruz do Calvário, o seu sangue ele derramou. Se Jesus te libertou, então tu já podes gritar: estou livre, estou livre, estou livre do poder das trevas, do pecado por aquele que me amou. Estou livre, estou livre, estou livre pelo sangue do Cordeiro que por mim se entregou. Que por mim se entregou. Olá a todos, e agora sou eu que estou à espera da minha mulher. Ai, como é que tu vais? Eu vou bem. Vais sempre bem? Sim, Pois. Só que hoje eu vou falar sim. Queres com que um me vou embora? convidado. Não, vou pôr aqui o Adriano. Sim, estamos à espera da Adriana. Onde é que está o Adriano? A Adriana está a pôr som. Vou pôr o som. Sim, tem falado neste momento. Então nós vamos... Eu vou falar sobre a nossa chamada e a partir de agora vou chamar a missão. Missão, a Um missão. nome que a gente há pouco estávamos a falar, porque desde sábado ao fim tenho vindo a falar sobre o tema de Evangelizar. de evangelizar. mandamentos, A missão. atitude que nós temos que ter para com as pessoas que ainda não estão salvas.
certo? E já falámos sobre... Quem é que nós já falámos? Falámos já sobre o Jonas? O Jonas. Sim, Jonas. Falamos Qual era o sobre problema o de José. Jonas? Qual é o quê? Qual era o problema de Jonas? O problema que Deus lhe chamou e ele não gostou muito da missão que Deus lhe deu, então ele levantou-se, fez as malas na mesma, mas foi para outra direção. E depois Apanhou o barco para ir bem longe, lá correu no bem mar. ou correu mal? Correu muito mal, na verdade. Não só para ele, mas para o barco e para toda a gente que estava em volta dele. Exatamente. Então, ele depois acabou por ser atirado ao mar, foi engolido por um Peixe grande. peixe grande, uma baleia. Depois ele lá se arrependeu, ao fim de 3 dias, ainda demorou 3 dias a arrepender-se, e foi cuspido junto à praia, exatamente onde ele tinha que ir. Sim. Então, era Mesmo assim, Deus lhe chamou outra vez porque não ia entender. Deus disse-lhe o mesmo, é para ali que tens que ir. Então, finalmente, ele entendeu que não vale a pena desobedecer a Deus, isso só traz problemas, e problemas para ele e para quem andar com ele. E depois, pronto, foi a Nínive e converteu-se todos. A seguir falámos sobre quem? Depois falámos sobre o José do Egito. E esse caso era como? É um caso que parece que começa com grandes sonhos, grande visão e depois passa de um buraco, salta e passa outro buraco, salta, passa outro buraco e depois, de repente, Deus o levantou muito alto. Sim, então ele também passou por várias tribulações, Sim, finalmente final, chegou à sua chamada é final e foi usado por Deus para salvar o povo do mundo, do Egito, e também o povo de Deus, a sua segunda chamada. Então ele foi um bom servo de Deus, foi fiel. E depois falámos sobre... Depois falámos sobre João Batista. E o que aconteceu a João Batista? João Batista também tinha uma missão. Uma missão antes que Jesus vinha. E isto foi ontem, não? Foi ontem. Eu disse, todos nós, já não sei qual é a câmara, mas pronto, tanto faz, Ali para todos frente. nós somos João Batista, porque temos uma chamada Sim. de dizer às pessoas do mundo Avisar as para pessoas. É nos isso. arrependermos. E hoje tenho aqui assim o Adriano. Como é que tu vais, Adriano? Vou muito bem, apóstolo. Hã? Não, esse é azul, porque se fosse castanho, tinha que mandar trocar. Não, é azul. Isso já não se usa, Ele está castanho. com pele bastante castanha hoje, está muito bronzeado. É dos dias difíceis. Dias difíceis, o que é isso? Praia. Foste à praia? Foi. Então, isto não sei. Bem, seja como for, hoje vamos falar sobre quem? Sansão. Sansão. Então, a ideia é falar sobre mais uma pessoa que também tem uma chamada, mas também você tem uma chamada de Deus. E, ao longo dos tempos, a gente vê, quer na Bíblia, quer no dia-a-dia, porque eu sou o líder da Maná já há algum tempo e já vi vários tipos de pessoas, vários tipos de reações, e realmente quem obedece à chamada de Deus sempre é bem-sucedido. Quem não obedece sempre é mal-sucedido. E depois, nós, na nossa igreja, sabemos que, na verdade, todos temos uma chamada de Deus. E, portanto, quando as pessoas entendem que têm chamada de Deus e as cumprem, não é? Isso advém grandes bênçãos. E aqui está, para quem é de outras igrejas ou quem está a ouvir pela primeira vez, um grande segredo que é a prosperidade de uma pessoa, depende de Deus, claro, mas da maneira como nós encaramos a nossa chamada. Se a pessoa é uma pessoa que diz, eu não tenho chamada porque não sei o quê, ela já vai ficar em desvantagem. Porque, na verdade, todos temos chamada. Agora, nem todos têm a mesma chamada. Nem todos são chamados para serem evangelistas ou pastores ou bispos, mas que todos temos a chamada de Deus, temos porque em Marcos 16 disse o quê? E disse-lhes... Quem? Disse-lhes Jesus. Sim. Ide por todo o mundo. Pregai o Evangelho a toda a criatura. Então este é o mandamento de Jesus. É um mandamento de Jesus. Portanto, todos temos essa chamada. Todos temos a missão de pregar o Evangelho. Então, o que eu quero reenfatizar é este facto, que quando nós entendemos, quando um crente entende que servir a Deus não é opção e ele encara essa sua chamada, servir a Deus, pregar o Evangelho por todo o mundo, etc.,
E então ele vai conhecer bênçãos que ele até aí não conheceu. Porque as pessoas, muitos crentes, habituaram-se a pinguinhos, as gotazinhas, a restos de bênçãos de Deus. É por isso que na convenção, eu falei, e tem este livro, mostra cá, este livro que está aqui assim, que diz Segredos de Finanças, que sementes que dão 30, 60 e 100 vezes. A grande parte dos crentes, quando atingem uma eficácia de semear uma semente para colher 5 sementes, já fica super contente. Vamos supor que alguém semeou 1000 euros, só para dizer um número que é mais fácil de todos entenderem. E se ele receber, ele tiver uma bênção como resultado dessa semente, uma colheita de 5.000, ele fica uau. Então, se tiver 10 vezes, 1 para 10, quer dizer, 10.000. Só que Jesus nem começa em 1 para 5, nem 1 para 10, começa logo em 1 para 30. E depois é 1 para 60 e 1 para 100, porque esses são os números que Jesus falou, né, quando ele falou da parábola do semeador. Para dizer o quê? Que nós temos que entender que há ingredientes que fazem com que nós sejamos mais abençoados do que de outra maneira. E uma das coisas que é mega importante é servirmos a Deus. Quando nós do coração servimos a Deus, não é por imposição, mas quando do coração servimos a Deus e pomos Deus em primeiro lugar e pensamos sempre que, todo o tempo, que há pessoas que estão indo para o inferno, que os sinais do fim do mundo cada vez são mais visíveis, não é? Mais notórios. E, portanto, nós temos essa responsabilidade. Então, esse crente vai ver uma coisa que nunca viu. E é por isso que em Marcos 10, qualquer coisa... 29 e 30. 29. Diz lá, então. Não há ninguém que tenha deixado casa, pai, mãe, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casa, irmãos, pais... Ou seja, Jesus ensinou o que eu estou aqui a dizer. Aliás, eu é que estou... Ele é que ensinou que quando uma pessoa ama a Deus e faz coisas por amor a Deus, faz coisas por amor ao Evangelho, ao ponto de deixar família e servir a Deus onde for, ou por dar campos, ou dinheiro, ou propriedades, ou seja o que for, por amor a Jesus e ao Evangelho, não há ninguém que não receba 100 vezes mais, 100 vezes. Está a ver? Portanto, todavia também, eu no livro ensino que nós não devemos ir atrás do dinheiro. Isto é um espírito muito mau, não é? Nós, Igreja Maná, num certo país, e esse espírito mau até se instalou no meio dos pastores. E eu chamo a isso a doutrina da prosperidade, porque as pessoas parece que só vão a Deus e à Igreja para ir sacar bênçãos, sacar dinheiro, mais carros e mais casas. Isso é horrível, a ver? É horrível. Esse não é o espírito de Deus. Mas o que é verdade é que quando nós servimos a Deus de cara alegre, coração agradecido pela nossa chamada, então Deus nos acrescenta ferramentas. Porque dinheiro é uma ferramenta, um carro, uma casa, são ferramentas de trabalho. E nunca nos podemos esquecer que esta vida são 2 dias e que qualquer dia todos vamos morrer, não fica cá ninguém. Não levamos daqui nada, exceto as almas das pessoas que conseguirmos ganhar e reter para Jesus Cristo. E é essa que é a sabedoria que vem de Deus. É de nós sermos sábios ao ponto de servirmos a Deus a tempo e fora de tempo e todos os dias da nossa vida. Porque então, sim, quando Jesus vier a segunda vez, na verdade, dessa vez vai vir em glória, não em pobreza, então nós iremos viver com Ele para sempre e seremos privilegiados. E teremos numa posição muito privilegiada, não é? Seremos promovidos em linguagem de hoje. E eu acho que é tão importante este tema que nós não podemos parar de pensar e falar nele. Porque há uma tendência do crente que já vai bem, oh, glória a Deus, já vai bem, sem querer ele fica morno. E Jesus falou em Apocalipse que na igreja de... igreja de... já não lembro. Laodiceia, que era a última, sim. que disse-lhes assim, olha, vocês não são nem quentes nem frios, são mornos. E, portanto, vou-vos vomitar. E pensam que são ricos, não é? E muita gente crente
à face da terra, eu sou rico, Deus me abençoou, deu uma casa, deu um carro, deu um dinheirinho, deu uma posição, e vocês são pobres e nus. E, portanto, deviam tomar colírio do céu para ver o quê? Ver as pessoas que estão lá fora, a morrerem para o inferno. E, portanto, e depois Jesus até disse, olha, que eu repreendo quem eu amo. Portanto, não fique para aí azedo comigo ou com Deus, porque este é o recado de Deus. Deus quer o seu melhor. Deus quer usar-se a si, dar-lhe essa honra para você ser usado por Deus. Eu, quando entendi isso, o meu bom pastor ensinou-me isso, eu comecei por ser intercessor, intercedia. E depois fui diácono, depois fui para um grupo familiar, fui líder do grupo familiar. E, portanto, há uma caminhada maravilhosa que todos nós podemos ter. Bem, mas seja como for, eu também acho que é muito importante ir buscar histórias da Bíblia para termos a noção dos lados positivos e os lados negativos, de quem serve e quem não serve a Deus. E hoje calhou a vez do... Sansão. Sansão. Então, filma a ele e eu fico a ouvir. Vai, fala lá que é o Sansão. Sansão foi, tal como João Batista, alguém que Deus quis dar como prenda a um casal que era fiel. E neste caso, não para ser um evangelista, como o João Batista, mas para ser um juiz, alguém que ia pastorear o povo de Deus naquele tempo. E assim o anjo apareceu, Sansão nasceu e desde a barriga da sua mãe, desde que ele foi concebido, no ventre da sua mãe, a própria mãe já tinha que cumprir um pacto, porque ele era, diante de Deus, já estava escolhido desde o ventre da sua mãe para ser agora um palavrão, nazireu. E é giro que esta palavra vem do hebraico nazir, nazar, que significa consagrado, separado para o serviço de Deus. Então, ele sabia, desde sempre, os seus pais e ele, que ele tinha uma missão. Ser um juiz, um tutor, um guardião do povo de Deus, para que o povo de Deus andasse a bem com Deus, e ao mesmo tempo Deus o iria capacitar, se ele cumprisse a sua missão, fosse fiel à sua chamada, com um poder sobrenatural para derrubar os inimigos de Deus e fazer o povo de Deus ficar livre da opressão do povo inimigo, que naquele tempo era os filisteus. Então tudo o que o Sansão tinha que fazer, como qualquer um de nós, que somos consagrados, separados, a Apocalipse diz que nós todos que aceitámos a vida a Jesus, fomos feitos reis e sacerdotes. Ou seja, todos temos hoje, na verdade, a mesma missão que o Sansão. Cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas, que elas se arrependam, que elas andem a bem com Deus, ensinar as leis e os princípios de Deus que vão conduzir as pessoas a ter vitória, sucesso, prosperidade. E se nós formos fiéis, como Sansão deveria ter sido à sua chamada, todas as coisas nos serão acrescentadas, é o que diz Mateus 6,33. Sansão, Deus iria ser com ele e iria confirmar a sua chamada com sinais e maravilhas. E assim foi durante um tempo. E o Sansão cumpriu, diz que durante 20 anos ele julgou o povo de Deus, cumpriu a sua chamada. Mas, ao longo desta caminhada, o que é que ia acontecendo? Sansão desvalorizou, desprezou a importância da sua missão e da sua chamada. E no caso dele, como é que isto aconteceu? Bem, Sansão era homem e, como todos os homens, ele gostava de senhoras. Então esta era a sua fraqueza. E o diabo percebeu que esta era a fraqueza dele. Então aliciou a olhar, digamos assim, para mulheres que não eram do povo de Deus. E claro, a gente diz, mas que mal é que tem? Há pessoas boas em todo lado. Claro que há pessoas boas em todo lado. Mas Deus tinha alertado para nós termos cuidado com as companhias. Desde o tempo de Moisés, que havia uma instrução para quem era servo de Deus, para quem andasse com Deus, que deveria constituir família com aqueles que eram do povo. E os pais do Sansão bem o avisaram. Sansão, tu tens uma missão. Sansão, Deus escolheu-te para tu seres juiz, para cuidares do povo de Israel, para ajudares a livrar o povo da mão dos filisteus. E andas aí com umas ideias muito esquisitas, porque ele chegou a casa com os pais a dizer que estava encantado com uma mulher de um determinado povo. E os pais disseram, com tantas mulheres que existem aqui no meio do nosso povo, porque é que tu andas atrás de uma que não é do povo? Não sabes que não podes? Sim, e aqui começa logo
uma história, um princípio bíblico que temos que ensinar, que é assim. A gente ensina a Bíblia que antes de casar as pessoas devem Ter os olhos bem ter os olhos bem abertos e não deve haver mistura entre as trevas e a luz. Exatamente. Se um moço ou uma moça está a pensar em casar com alguém que não é de Jesus, ele vai sofrer muitíssimo. Porque quem não é de Jesus está cheio de trevas. E o diabo vai usar-se disso para causar atritos que nunca mais acabam. E a grande maioria dos jovens, rapazes ou raparigas, acredita nisso e assim faz. Mas há sempre um chico esperto que se deixa seduzir, apaixonar, a ver, e em vez de controlar as suas emoções, porque nós todos temos que controlar as emoções, não se deixa controlar e acaba por fazer aquilo que a Bíblia diz para não fazer. Então vem com conversas, vem com desculpas. Eu acho isto porque eu sei que depois imagina esta moça, não é? Uma das muitas. Eu sei que ele vai se converter depois, ele prometeu que depois se converte, não converte nada. Portanto, este Sansão, que é incrível porque ele durante 20 anos foi um bom servo de Deus. Exatamente. E desgraçou a sua vida e do povo de Deus, porque no último caiu numa armadilha do diabo, que é ir deixar-se encantar por uma mulher que é fora do povo de Deus. E depois, continua lá. Então, o que é que aconteceu com o Sansão? O que está escrito em 1 Coríntios 15, 33. Que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, ele namorou com uma, depois namorou com outra, até que encontrou a célebre história que toda a gente conhece, a Dalila. A Dalila foi uma de um vasto currículo que ele foi juntando. E essa Dalila começou a seduzi-lo e a dizer-lhe as coisas que ele gostava de ouvir, que ele era forte, poderoso, a elogiar a sua força, os seus talentos, as suas capacidades. Mas ela, na verdade, estava a ser contratada pelos filisteus, só que o Sansão, cego pela sua vaidade, cego pelas maravilhas que ele pensava que fazia porque era forte, não percebeu. E ela foi contratada para quê? Para descobrir qual era o segredo que fazia com que o Sansão fosse tão forte. Porquê é que Deus era com ele? Qual era o segredo da sua força? E ela seduziu... Porque os filisteus queriam derrotar o povo e matar o povo de Deus. E como não conseguiam, vez após vez, o Sansão os vencia, porque tinham um poder sobrenatural, e a gente um dia pode falar sobre isso, os filisteus, cansados de tanta derrota, pensaram na arte maquiavélica do diabo, que é usar as mulheres. Exatamente. E eu estou-me a lembrar que no futebol também usam isso, que eu conheci jogadores de futebol muito importantes, que diziam assim, logo na véspera do grande jogo, apareciam miúdas no quarto. E então o treinador ficava no corredor para impedir contaminações, estás a perceber, de vírus. Sim, de vírus. Bem, o problema disto tudo foi que ela foi persistente, ele ainda tentou brincar com ela, enganou-a, disse 2 ou 3 vezes aquilo que não era verdade, e ela um dia chorou, dizes que me amas tanto, dizes que és tão meu amigo, mas estás-me sempre a enganar e a gozar comigo. Ou seja, diz que durante muito tempo ela foi moldando as emoções e falando aos pensamentos e às emoções dele. E ele não percebeu que isso era uma tática do diabo para o enganar. E ele revelou... E, portanto, o que também vem a propósito é o seguinte, nós temos emoções. Foi Deus que nos deu emoções. Mas as emoções não podem ficar acima de tudo o resto. Eu tenho que controlar as emoções quando eu sei que esta emoção me quer levar para um caminho que Deus diz para não ir. Exatamente. E, portanto, eu não posso arranjar essa desculpa, porque tal, não sei o quê, porque eu é que tenho que estar no controle. Porque senão, está a ver, um tipo chega ali ao café, ao restaurante e janta. E depois dá-lhe uma emoção de não querer pagar. e o dono do restaurante tem um cão. Dá-lhe emoção de mandar Rex vai atrás do... E morder-lhe. É isso. A questão aqui é que ele desprezou a chamada. Ele sabia que, para além de que a sua missão... Ele brincou com a chamada. Ele desvalorizou, deixou de pôr isso em primeiro lugar. E pôs em primeiro lugar o que ele gostava, aquilo que lhe fazia sentir bem, as emoções, os pensamentos.
E com isso a pessoa deixa de ouvir a Deus, porque começa a ouvir a alma. E nós não podemos ser dominados pela nossa alma. O apóstolo tem falado nisso acerca de Romanos 12, que nós temos que dominar a nossa mente e renová-la pela palavra de Deus. E ele trocou a sua chamada, foi atrás de uma emoção e foi corrompido. O seu coração corrompeu-se, porque ele amou mais a Dalila do que guardar um voto, uma chamada, um compromisso que ele tinha com Deus, que estava em primeiro lugar e era primeiro que esta paixão e que este amor. Eu também penso assim, que todos nós somos sujeitos a tentações, não há ninguém que não seja. Sim, sim. Então nós temos que ter uma atitude de volta e na volta, pedir a Deus que nos guarde. Nos ajude, sim. Por isso é que vem a oração do Pai Nosso. Pai Nosso é para isso. Não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Ora, quando a pessoa gosta do pecado, fica cada vez mais complicado. E se ele começa a entreter o pecado, se calhar ele vai acabar por cair nesse pecado. E é uma pena, porque ele foi um servo fiel durante 20 anos. Bem, 20 anos. ele finalmente, o que é que sucedeu? Ele, como eu disse, ele acabou por dizer qual era a razão da sua força, o seu pacto e o seu voto com Deus. Nunca poderia cortar o cabelo ao longo da vida, nem beber vinho, porque ele tinha uma chamada e esse era o pacto. Ele seria, enquanto ele fosse fiel ao pacto, Deus seria com ele e o faria cumprir a sua chamada, ajudando o povo a libertar-se dos seus inimigos. A mulher, então, disse aos filisteus, eles cortaram-lhe o cabelo, raparam-lhe a cabeça. Mas como é que se seduziram o homem? Deram-lhe vinho ou o que é que Não, foi? ela pôs-o a dormir. Como? Adormeceram. Então, uma mulher, não sei como é que ela o fez dormir, isso agora não sei, por acaso não fala que foi com vinho. Alguma coisa ela fez para o cansar e ele dormiu. Ele dormiu. E quando ela o apanhou a dormir, ligou para os filisteus, lá para os telefones da altura, disse, venham cá agora que eu já sei o segredo. E quando ele acordou, ela depois chamou, olha, vêm os filisteus, vêm os filisteus. Mas já o tinha cortado o cabelo. E ele perdeu a força, porque ele foi infiel ao pacto, E Deus perdeu a unção e o poder Foi que Deus tinha amarrado, dado. E foi foi preso. amarrado, preso e arrancaram-lhe os olhos. E ele vivia numa prisão, a moer uma mó do moinho na prisão, como se fosse um burro, como um animal. Ficou escravo mesmo, terrível. E era gozado pelos filisteus, e, no entanto, passado alguns anos, creio que foi 2 anos, mais ou menos, não sei exatamente, houve um dia que havia uma grande festa lá, um deus dos filisteus, e eles disseram, vai lá chamar o Sansão para a gente gozar aqui com ele, para ele vir aqui para a festa. E gozar com Deus. E gozar com Deus, porque o nosso Deus deu-nos o seu juiz, afinal o seu servo está aqui e é um desgraçado. E no meio desta vergonha toda, infelizmente a história dele acabou assim, mas num último suspiro, num último momento, ele pediu misericórdia a Deus. Reconheceu o seu erro, pediu perdão a Deus e que Deus se usasse dele uma última vez. E aquilo era aquelas praças, aqueles auditórios, coliseus, tipo um coliseu completamente cheio, um templo com milhares e milhares de pessoas, e Deus ouviu a sua oração, mas ele pediu a Deus para morrer juntamente, porque ele tinha vergonha, sabia do seu erro que tinha cometido. Mas o que aconteceu naquele dia foi de tão forma, porque eu estava a ler a história até ao final, diz que só naquele dia, porque Deus ouviu a oração, porque ele se arrependeu, ele matou mais inimigos naquele dia que toda a vida tinha matado. Pois, porque aí vem aquelas colunas, ele pediu a Deus, e aquelas colunas ele Era o que firmava e caiu em cima de todos os inimigos. E assim ele livrou o povo da mão dos filisteus. O povo das mãos dos filisteus. Porque o povo, entretanto, ficou escravo também. Ou seja, a desobediência de um servo de Deus traz problemas gravíssimos para o povo. Na verdade, ele tinha sido levantado exatamente por causa disso, porque o povo de Deus naquela altura, rei após rei, juiz após juiz, era fiel e depois ia atrás do mundo e se corrompia. E Deus escolheu a mãe dele, como eu tinha dito, para levantar ele, como escolheu a Isabel para levantar João Batista, para uma missão muito importante, que era livrar o seu povo da escravatura, como o apóstolo prega, do sistema deste mundo, do mundo que jaz no maligno, para que eles pudessem ter a bênção de Deus. Durante 20 anos ele cumpriu a sua chamada, mas depois não cuidou do seu coração, não guardou a sua chamada, desprezou a sua missão e, claro, foi dando cada vez mais ouvidos à sua mente, às suas emoções, e o diabo o enlaçou, e ele caiu e foi uma vergonha durante um tempo, e no final Deus concedeu-lhe o último desejo. Eu e a Crisa conhecemos um grande herói, chamava-se Lester Sumrall, e
E ele ouviu falar de mim, Deus lhe falou para me vir ajudar. E eu era novo. E então, a nossa igreja era muito grande, então ele veio me ajudar. E eu pensei, ele vai me dar dinheiro. Mas não. Ele deu-me conselhos. E estou-me a lembrar que, das primeiras vezes que ele esteve cá, eu tive a oportunidade de estar com ele vários dias seguidos. Íamos almoçar, falávamos, depois íamos descansar, à noite tínhamos reunião. E ele dava-me avisos tremendos no que toca a situações de, vamos dizer, de como lidar com os dinheiros, como lidar com o casamento, com tentações de mulheres, com tantas coisas. Que eu, como, por exemplo, como líder, não é? O diabo quer me deitar abaixo. Porque se eu cair, é evidente, o ministério fica muito abalado. E ele contou um monte de exemplos positivos e muitos negativos, e eu apanhei um susto. Porque o diabo continuou a usar as mesmas táticas. E, na verdade, foi a melhor ajuda que ele me deu, foi dizer que isto que vem na Bíblia é mesmo verdadeiro e o diabo quer destruir a igreja e, assim, milhões de pessoas vão para o inferno. Porque estou-me a lembrar de um grande servo de Deus americano que era muito conhecido, ele tocava piano, cantava, tinha uma unção fantástica por todo o mundo, até eu comprei livros e CD. Na altura havia cassetes ou CDs, não me lembro, ou discos. E o homem cai-me numa coisa destas. Isso foi muito horrível, porque as pessoas ficaram completamente chocadas, não é? E então foi um gozo durante anos e anos. E, portanto, a pergunta que se põe é como é que nós podemos nos proteger? Exatamente. E para isso vou perguntar aqui à Cris, o que é que tu achas? O que é que eu acho? Como nos podemos proteger? Como nos podemos proteger? Como é que um soldado de Deus se pode proteger? Então, a pessoa tem que ter... O que é que tu queres falar desta história? Também tens de falar. Pois não, eu estava assim toda... Pronto, vocês estão a falando, pronto, estão aqui na boa, isto é assunto de homens contra as mulheres e... Sim, mas tu és mulher. Claro, então, mas pronto, eu estava no outro lado, né? Pronto. Entretanto, o que eu tenho a dizer acerca disso é muito importante, né? Na verdade, é esse livro que eu escrevi, é que antes de casar, eu esteja muito aberto e saber que o diabo usa essas táticas, que são essas 3 coisas que ele sempre usa, né? Ele usa o sexo, a fama e o dinheiro. Sexo, fama e dinheiro. Sim. Exatamente. São essas 3 tentações que... Ele não muda a tática. Essa Sama dizia isso. Ele não precisa mudar a tática porque o gajo é bom nisso. Sim, ele está a ver a pessoa, o que é que a pessoa gosta mais, qual é a fraqueza e então, nós não normalmente é sempre um jovens que tocavam bem na igreja, o pai, a mãe era serva de Deus, etc. E depois, a certa altura, ele era aliciado por outras mulheres, porque ele era bonitão e tal, e de repente já não coisa, começa a cantar para o mundo e qualquer dia aparece aí na televisão a dizer que foi um tempo que lhe deu. Sim. E então ele está no inferno porque deu-lhe um tempo. É impressionante, não é? É impressionante. E especialmente quando a pessoa tem uma chamada, né? Tem uma chamada com ativação pressão, né? E é muito importante que a pessoa tenha muito cuidado. Temos mesmo guardar o nosso coração. Nós não podemos dar esse luxo pensando, pronto, eu já sei as coisas e pronto, agora estou de férias. Estou de férias 1 ou 2 semanas, agora não leio a Bíblia, não preciso orar, agora pronto, eu estou relaxado. Porque quando a pessoa está relaxada, então aí o diabo gosta de atacar. Né? Quando a pessoa pensa que ele já venceu tudo, que é forte, não precisa nem ler, porque ele já venceu tanta coisa, né? Porque nós pensamos, porque já vencemos no passado, então vencemos todas. Já somos vencedores e Deus é conosco. Aí vem uma coisa que há uma tendência de a gente pensar assim, porque eu já venci, isso me vai levar para a frente. Sim. Mas os portugueses têm um ditado, diz assim, águas passadas não moem o vinho. Já passou, já passou. Aquilo que passou não garante absolutamente nada para o futuro. Sim, e também não quer dizer que o diabo desista. Mesmo quando a pessoa venceu uma vez, que não quer dizer que a pessoa venceu todas estas. O diabo, muitas vezes, ele dá uma volta e vai vendo e tenta de mais para a esquerda, mais para a direita, temos outro o exemplo jeito. da Bíblia, quando Jesus foi ao deserto, ele tinha que ser sujeito, enfrentar o diabo,
porque ele tinha que vencer nas Sim. nossas vezes. E durante 40 dias ele foi tentado e venceu. Sim. E ficou ultra cansado. E a Bíblia diz que o diabo saiu por um tempo. Sim, é isso. Por um tempo. O diabo, enquanto estamos neste planeta, ele não desiste. E isto é mesmo uma verdade. E por causa disso que a Bíblia diz que temos que mesmo guardar o nosso coração e a nossa vida nesta terra. É mesmo uma luta constante, é uma batalha. E nós temos que ter a armadura de Deus sempre. Nós não podemos dar este luxo que pronto, agora vamos relaxar. Não, não pode ser, porque o diabo ele não toma férias. E ele fica a ver quando a pessoa é mais frágil. E nós, na verdade, nós temos visto isso muitas vezes, mesmo no meio dos missionários, né? Quando que são atacados. Muitos deles quando vão de férias. Quando vão de férias, porque relaxa, já não pode, já não faz Um jovem, isto, rapaz ou rapariga Sim. sabe que tem chamada, sente Sim. a chamada, vê que tem chamada porque Deus Sim. é com ele. E de repente o diabo começa-lhe a cirandar e aparece isto, aquilo, aquilo outro, e ele começa a vacilar. Lá continua mais ou menos bem, mas ele gosta desse pecado. Sim. Quando vai de férias, Sim. o diabo tem tudo bem preparadinho. E E diz, depois- o meu tempo acabou. Sim. Acabou. E Se depois calhar vai de férias com amigos ou familiares que nem gostam muito que ele é missionário, né? Então, quer dizer, tem toda esta influência e ele, pronto, não. E ele agora acha estou de que vai férias, safar-se. pronto. Sim. E nunca ninguém se Não. safa. Eu dou eu dou um conselho e digo uma coisa. Eu não conheço ninguém que tenha abandonado Deus pois, pode-se chamar abandonar Deus. Eu não dou... O máximo são 3 anos. E a pessoa fica de rastros, fica pobre, fica nu, porque Deus o abandona e o diabo vem 7 vezes pior. Sim, mas quando a pessoa tem chamada, quer dizer, uma pessoa que abandona... Uma chamada mais específica, porque todos têm, não é? Sim, claro. Quando ele deixa Deus, às vezes a pessoa pensa que tudo volta ao como que era antes que ele começar a servir a Deus. Mas ele já fez muitos estragos no reino de Deus. Né? Mesmo se ele não fez no reino de Deus não, no reino do diabo. No reino do diabo. Ele fez muitos estragos. Então o diabo já é contra ele. Então quando o diabo consegue seduzir, que ele fica fora, então o diabo cai para cima. Nunca a coisa vai ser como antes, nunca. E o diabo vai e cair tu para vê, cima. 3 coisas que o diabo é campeão disso e nem muda de tática. Sexo, Sim. o dinheiro Sim. e a fama. A fama é... A pessoa não é ninguém e tal, agora de repente já toca bem, já se apresenta bem, e o diabo apresenta aí uma miúda para não sei o quê e tal, e lá se vai por água abaixo. Pronto. Porque eu é que sou, eu sou o campeão. Se não fosse eu, Sim. e ele, qualquer dia, está um zero a caminho do inferno. Quem diz isso diz dinheiro, não é? Por exemplo, Sim. quantos homens de negócios a gente já conheceu que eram nada, começaram a servir a Deus, a honrar a Deus. Deus começou-lhes a dar negócios sobrenaturais. Era um atrás do outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, e de repente deu uma terrelouqueira e já acha que não precisa de vir tantas vezes à igreja, porque Deus lhe deu este negócio, ele tem que gastar mais tempo e dinheiro e já não pode dar tanto dinheiro porque aqueles dízimos são precisos, faz falta para investir não sei onde, e eu não dou 1 ano a esse homem de negócio que ele não esteja sem nada no porquê, porque ele não entendeu que aquele dinheiro não era para ele, para o seu reino, era para o reino de Deus. Sim. Está a ver? É O isso. que é que tu tens a dizer? Tu não viste ninguém assim? Eu já vi, infelizmente vi desde que estou na igreja, desde muito novo, e vi muitos jovens com talento, com chamada para o ministério, que exatamente por causa de situações como a do Sansão, trocaram a sua chamada por um fim que parecia uma bom. satisfação Momentânea. Que é o que a Bíblia diz lá, não é? É o engano das riquezas, a sedução, a ambição de outras coisas, que em si, como o apóstolo diz, não são más, mas quando essas se sobrevalorizam e a gente despreza a nossa chamada, a nossa missão, a honra que Deus nos deu de nos ter escolhido para podia usar outra pessoa qualquer, mas escolheu-nos a nós, salvou-nos, nos predestinou para sermos seus filhos, nos escolheu, diz a Bíblia, que nós fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe, por mais incrível que pareça, é o que a Bíblia diz, portanto, se a Bíblia diz, é verdade, e Deus nos predestinou para sermos dele e quando jovens, com quem eu cresci durante muito tempo, mas sempre eu aposto pela confiança que eu tinha com alguns deles, sempre a razão número 1, eu digo que 9 em 10 casos deixam de ter comunhão diária com Deus.
deixam de meditar na palavra de Deus. E quando o coração está vazio da palavra, quando a minha mente não está continuamente a ser renovada pela palavra, nós somos, como o apóstolo ensina, não somos melhores que ninguém. O que nos torna mais fortes e mais capazes é quanto de Deus temos dentro de nós. Então, por isso é que o homem mais sábio da terra, que era o Salomão, dizia: filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, ou seja, no nosso espírito. Deus nos chamou, todos nós sabemos que temos chamado, apóstolo, porque você sabe, eu também sei, não há ninguém que esteja a assistir a este programa que não saiba no íntimo que quem não serve a Deus sabe que lhe falta isso, não é feliz. E quem já é de Jesus sabe que tem que servir a Deus, porque o Espírito nos impele a pregar o Evangelho, a fazer qualquer coisa. Portanto, Deus faz isso comigo, faz com toda a gente, porque ninguém é mais especial que o outro. Mas quando a pessoa deixa de ter comunhão diária com Deus, uma coisa que parece tão simples, que é meia hora, 20 minutos, 1 hora, todos os dias, de eu ir buscar a palavra, de eu trazer à minha memória: Pai, não me deixes cair, guarda-me, porque é tão fácil cair, não há campeões. Por isso, Paulo, é um dos exemplos que nós iremos abordar aqui, ele dizia que ele vivia uma luta constante, ele fala dessa luta entre aquilo que eu quero às vezes não faço e aquilo que eu não quero às vezes já fiz, porque ele dizia que é a minha alma que contente com o meu espírito, mas quando eu sou guiado pelo Espírito de Deus, eu consigo viver como um filho de Deus e consigo ser mais que vencedor em todas as coisas. Portanto, como guardar o coração com uma coisa tão simples, um primeiro passo, não é? Comunhão diária com Deus, preparação diária de um cristão. Não deixar apartar a palavra de dentro de mim, porque ela é luz, não é? Ela é lâmpada, ela me guia, me ajuda. Diz lá, Cristo. Sim, e também ter esse cuidado, porque há pessoas que fazem, né? Só que se tornou uma coisa religiosa. Eles têm uma coisa, ponto, eu leio este versículo, eu faço isto, e ele segue de uma maneira muito seca. E depois isso se torna uma religião. Então aí não tem o espírito, a pessoa não está em comunhão com Deus, a pessoa está a seguir um ritual. Então aí a pessoa diz: não, eu estou a fazer, já não sinto nada, já não sinto que esta é a minha chamada, porque a pessoa, na verdade, não tem comunhão com Deus. Ele está a seguir um ritual, ele não espera em Deus, ele não louva Deus de coração, ele segue uma coisa, uma listazinha que ele tem que fazer, que ele sabe que tem que fazer, né? Mas sem o espírito. Então aqui até temos esse livro que é Ter Comunhão com Deus, acho que é esta. Sim. Porque aí explica mesmo o que nós temos de fazer. Deixa-me só, não sei qual é a câmara, esta aqui, dizer o seguinte: na minha opinião, nós, para não cairmos nesta situação igual à adoçação, devemos fazer várias coisas. Uma delas é ter comunhão com Deus. Nem que seja 5, 10 minutos, eu sei que não é muito, mas 5, 10 minutos, você pega no livro de PDC e começa a meditar num, 2, 3, 4 versículos ou num capítulo. E depois louva a Deus pela sua salvação. Isso é muito importante. Louva a Deus pela sua salvação, ora em línguas, pronto. Está aqui assim os 2 livros que estávamos a falar. Um é Preparação Diária do Cristão, porque tem aqui montes de versículos para que você possa ler, mastigar, comer devagarinho durante 5, 10, 15, 20, 30 minutos, seja o que for. Depois, comunhão com Deus, explica porque é que isso é importante. O Adriano estava a explicar, e bem, que ter comunhão com Deus traz-nos a unção de Deus e, por conseguinte, cheiramos a Deus, o diabo não entra, o diabo não consegue estar ali perto, etc, etc. Mas também há outras coisas muito importantes que nos ajudam muito, é o servir a Deus. Porque quando você serve a Deus, você está a pôr em prática uma lei que faz com que os anjos o tenham que guardar de forma especial. Faz com que Deus vamos quase dizer assim, obrigado a estar consigo e ajudá-lo. E, portanto, quando a pessoa começa a servir a Deus, ele para cair numa tentação destas já está a fazer de propósito, está a ver? Já está a fazer de propósito. E, portanto, e depois é vir à casa de Deus, quer lhe apeteça, quer não. Porque quando a pessoa começa a dizer que não me apetece ou arranja desculpas, ele está sem gasolina, está como está no carro, numa viagem, e o ponteiro da gasolina já está no vermelho na reserva. A pessoa deve ir à igreja, porque se não apetece, o sinal é negativo.
quando a gente vai, por exemplo, à sexta-feira, na reunião de lutar até vencer, a gente também tem que ter o cuidado de pensar assim, eu venho a esta reunião não tanto para ir pedir para mim, mas para ir pedir pelo próximo, interceder, lutar a favor dos outros. Tudo isto ajuda a pessoa a não cair e tal. E a outra coisa importante é, Deus diz que corrige quem ama. E Deus usa-se da palavra de Deus, de versículos bíblicos, dos pastores, pregadores, bispos, e quando uma pessoa ouve uma coisa que vem da Bíblia e fica ofendido, já é um pequeno sinal de perigo, porque se você está ofendido não é com quem prega. O pregador é apenas o moço de recados de Deus, não é? Quando as pessoas ficam ofendidas porque eu falo que não pode andar nos caminhos da bruxaria. Não, mas essa não é a minha palavra. Porque anda nos caminhos da idolatria e tem imagens e reza Ave-Marias e canta hinos à Virgem, etc. E ela fica ofendida comigo. A pessoa não está bem a entender que eu apenas sou um vaso nas mãos de Deus e que essa não é a minha palavra, vem na Bíblia. E, portanto, quando a pessoa rejeita a correção de Deus, ele aí está a entrar numa zona muito perigosa. Eu conheci irmãos, homens de negócios, jovens, pregadores, até bispos, que felizmente num período de estar muito perdido na vida, dizia-me assim, ora por mim, apóstolo, para que Deus nunca me abandone, Ele que me corrija como Ele quiser, porque eu sei que se Ele desistir de mim, eu vou para o inferno. Portanto, não há só um ingrediente, há um conjunto de sinais, não é? Por exemplo, há pessoas que se afastam porque qualquer motivo, há muitos motivos. E depois, quando querem regressar à maneira deles. Significa, por exemplo, que o pastor tem que ser amigo dele como de antes, os amigos têm que aceitá-lo como de antes, mas espera lá, tu falhaste e agora queres já entrar no grupo como se fosse antigamente? Não, tem que haver sinais de arrependimento, a pessoa tem que sentir, e há pessoas que não querem isso, então tornam a desistir porque não sentem, pois não sentem o quê? Isto não é... portanto, esta lição 2, não é? Que fala que todos temos uma missão e que devemos cuidar da nossa chamada. É a pérola mais preciosa de todas. Nós não podemos deixar que nos roubem a nossa chamada, porque quando morrermos, o que conta é o que é que nós fizemos para Deus. Porque naquele dia, Jesus avisou que muitos dirão naquele dia, Senhor, e tal, não te conheço. Eu até preguei, eu até fui diácono, eu até fui músico, será tanta coisa. Não, nunca te conheci, que tu que praticaste a iniquidade. Quer dizer, a pessoa pode ter começado bem, como o Sansão, 20 anos, não foi? 20 anos. 20 anos. E de repente vai e desgraça-se totalmente. Felizmente, no caso dele, ele não rejeitou a Jesus, não rejeitou a Deus e, portanto, enfim, ainda se safou. Portanto, vamos orar para que Deus nos guarde, para que Deus nos corrija, para que a gente possa sempre, vamos dizer assim, aceitar a correção de Deus quando desaparece e que a gente, de facto, não sejamos sanções, mas sejamos servos bons e fiéis, porque Jesus disse, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vamos orar, baixar as cabeças e digam todos assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, que as pessoas digam bem de ti, ó Deus, que venham para a igreja por causa do meu testemunho. O pão nosso cada dia, me dá hoje. Faz-me sempre contente, sempre contente e agradecido com aquilo que eu tenho.
E não me deixes cair Não me deixes cair em tentação. em tentação. Livra-me do mal. Livra-me do mal. Agarra pela minha mão, pela tua mão, Pela tua mão. para que eu não caia. Para que eu não caia. E para ti, para e ti, mais ninguém, mais ninguém, toda a glória, toda a glória, honra, toda a honra, daquilo que acontece, daquilo que acontece, seja de bom. seja de bom. Porque tudo de bom só de bom pode vir de só ti. pode vir de E ti. para ti apenas, E a ti toda a apenas, glória, toda a toda a glória, honra. toda a honra. Amém Amém. e amém. E amém. Aleluia. E agora, vou pedir aqui só, se quer escolher uma música que tenha a ver com este tema, porque... Onde é que está a minha lista das músicas? Está ali, está nas suas mãos. Ah, é? É igual. Está aqui. Está igual. Então diz lá. Espera lá. Aquele que habita. Sim? Aquele que habita. Ai, ué. Não é essa. Aquele que venceu. Esse é aquele Esta que é o venceu. highway. Ah, essa Aquele tua outra que- qual é? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. É o Salmo 91. Sim, Salmo 91. é isso. Aquele que habita. Mas também pode ser. Também pode ser, então. Por que é que não É pode bonito. ser? É. Não tem? Temos. Ah, o que estás a... Aquele que habita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, omnipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, omnipotente descansará. E eu direi Do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. e eu Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Aquele que habita, Salmo 91. Salmo 91, Muito sim. bem, agora nós queremos falar sobre finanças e eu vou dizer porquê. Porque nós estamos a viver um tempo muito, muito difícil. Há muitas pessoas que têm uma profissão em que não dá para o governo ajudar, porque não cabe lá nos orçamentos, ou por qualquer motivo. E muitas lojas fechadas, muitas empresas fechadas, muitos como é que se diz, hotéis e restaurantes. E, claro, isto afeta o mundo todo. Só que, quando alguém é de Jesus e tem o coração com a palavra de Deus e usa de fé para vencer na área financeira, essa pessoa vence. Não vence que ele é melhor e é o campeão. Não. Não vence porque ele sabe tudo e é... Não. Ele vence porque Deus é com ele. E Deus é com uma pessoa quando ele dá ouvidos a Deus e faz aquilo que Deus diz para fazer no que toca a finanças. Quando nós entendemos que as leis de Deus na área financeira funcionam, quer haja emprego ou não haja emprego, quer o patrão possa pagar o salário todo ou nenhum, tanto faz. Então a pessoa aplica a lei de semear para colher, que é a lei de Deus, e ele vai vencer. Porque Jesus disse que tudo funciona à semelhança do agricultor, que pega numa semente e lança a semente da terra. E tudo é tudo. Tudo funciona com base nisso. Jesus é a semente que Deus deu para colher filhos. Ele semeou o filho mais precioso, Jesus, Deus, para colher bilhões de filhos. As suas palavras são sementes. E dinheiro também é semente. Por isso, Deus fala, tanto no Velho como no Novo Testamento, de semear para colher. Quando uma pessoa diz que dízimos não é para hoje e que isto não sei o que mais e tal, ele só está a querer tentar justificar o não amar a Deus, porque mesmo
eu, por exemplo, e muitos irmãos, começamos, quando eu me entreguei a Jesus, comecei a dar a Deus os meus dízimos e ofertas por amor a Jesus. Eu nem sabia, nem a igreja onde eu andei sabia, que Deus nos ia dar de volta. E durante muitos anos, a igreja não viveu com essas regras, sem saber as leis que nós sabemos hoje, que é uma lei de Deus. Portanto, nunca diga, se não quer dar, não dê, mas não faça essa figura, que é triste, dizer que não é para hoje, porque você só está a mostrar que não ama a Deus. Porque quando uma pessoa ama alguém, sempre gasta muito dinheiro com essa alguém. É por isso que eu também digo, o dinheiro é muito espiritual. Nós acabamos sempre por gastar tempo e dinheiro com aquilo, com as pessoas que nós mais amamos. Está a ver? Mas seja como for, estava a dizer que é muito importante ouvirmos, de preferência todos os dias, um pouco sobre a palavra de Deus da área financeira, para que o nosso coração esteja cheio de fé. E depois aplicamos as leis de Deus e as leis funcionam. Então, vou pedir à Crista para falar e hoje tu vais falar sobre um dos temas que está no livro, não é? Sim, é este livro que se chama Segredos de Finanças, né? Que tem o subtítulo Sementes que dão 30, 60, 100 vezes. E isto, na verdade, Jesus menciona isso. Ali o cameraman estava a dormir, eu estava assim, e ele... Irmão, quando a minha mãe está a falar e eu estou assim, vira para ela. Pronto, Vai. já está. Já está. Já está. Outra vez, já. Então, esse livro, né, Sementes que dão 30, 60, 100 vezes, isso foi o que Jesus falou. Jesus falou esta parábola do semeador, então falou sobre vários tipos de sementes. Depois ele explica, né, que algumas sementes crescem, algumas caem ao lado, outras em terra com pedras. Então, depois Jesus explicou que esta parábola, na verdade, tem a ver com o seguinte, que a palavra de Deus é a semente e o nosso coração é a terra. Entretanto, ele depois acaba assim, que a última semente que cai em boa terra, os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Uma a 30, outra a 60 e outra a 100 por um. Então, Jesus falou, quando a pessoa tem um coração bom, então há esta possibilidade que um semente pode dar 30 ou 60 ou até 100. Então, por que Jesus dá essas três coisas? Por que ele não diz, olha, solo bom, então isso dá 50%, ou dá 10%. Não, ele diz 30, 60 ou 100. Porque isso depende do coração, isso depende da terra. Mesmo quando nós estamos a semear uma semente em terra, né, em solo, isso também, uma semente pode crescer mais rápido que a outra, porque depende se o agricultor preparou o terreno, se o terreno é bom, se tem nutrientes, ou se é um terreno que já foi muito usado, então já está pobre, já não tem nada. Então há várias coisas. Nós temos, um lado, temos essa lei de semear, que também fala-se a parábola da semente, né? Que tudo no reino de Deus é como um homem que lança semente à terra. Então nós sabemos que o nosso dinheiro é como uma semente. Quando nós semeamos, quando nós damos a Deus, então Deus vai multiplicar isso, isso vai crescer, vai dar uma colheita. Entretanto, por que Jesus falou essa 30, 60 e 60? Nós aí podemos aprender o seguinte, que há outras coisas que também funcionam. Não é apenas semear a semente na terra. Isto é uma das leis. Mas quando nós sabemos outras leis, outros princípios, então o nosso coração, quando nós praticamos estas leis, outras coisas, então isto vai fazer com que o nosso coração está com mais nutrientes, por dizer. Está com mais adubo. Vai dar força a esta lei de semear. Então, quando eu sei outras leis e pratico essas outras leis na minha vida, isto vai fazer que quando eu semeio uma semente de finanças, que essas minhas finanças vão dar mais fruto, vai crescer mais rápido, vai dar uma colheita maior, porque o sol, o meu coração, está cheio de outras coisas boas também. Então, isto é muito importante e há um capítulo que fala neste livro. Então, isso são segredos tremendos, porque às vezes a pessoa está muito concentrada só nesta parábola de tudo no reino de Deus, é como a semente, eu vou semear, mas depois tem outras áreas na sua vida onde que ele não está a fazer as coisas da maneira de Deus e são outras forças que pode fazer que você que está a semear, na verdade, não vai ter uma colheita.
Porque você está, de um lado, a fazer uma coisa bem, está a semear, mas, do outro lado, outras coisas que você faz. Por exemplo, você não está a perdoar. Você não tem atitudes erradas. São estas outras coisas que Deus também nos manda fazer, e quando a pessoa não faz isso, então isso vai estragar essa semente, vai nulificar essa semente, vai fazer que essa semente talvez dá um pouquinho... Deixa só aqui aproveitar o que estás a dizer para explicar ou enfatizar o seguinte. Primeiro, a semente é sempre boa. A semente se eu é sempre semear, o solo é que determina se vai dar nada, pouco ou muito. Sim. E o solo é o nosso coração, porque Jesus disse lá, o que semeia a palavra no coração. Então, o diabo quer, para já, roubar a semente, falando à nossa cabeça que isto não dá, que diz não é para hoje, ou então o diabo traz preocupações e tribulações. Sim. O que é isto da pandemia, senão uma mega tribulação? Sim. E começa a dizer, o melhor é tu guardares o dinheiro, porque se tu vais dar dinheiro para a igreja, ficas com muito menos dinheiro, e agora é que tu precisas de dinheiro. E é precisamente o oposto, porque nós não damos dinheiro para a igreja no estilo de pagar, ou de sei lá do quê. Não, é uma semente que Deus precisa para multiplicar. Se nós não pusermos semente nenhuma, não vai haver nenhuma multiplicação. Sim, porque nós podemos fazer todas as outras coisas certas, E tu mas se podes nós não dizer tudo o semearmos, resto, nada vai acontecer. tudo o resto, mas isto não puseres, não funciona. Então deixa-te dar aqui um testemunho que eu recebi há bocadinho, que foi a Isabel, a pastora Isabel de Braga, que disse assim, a Conceição da Igreja da Amarante contou o que Jesus fez na vida dela. Em tempo de pandemia, a empresa onde eu trabalho ficou fechada. E o patrão veio dizer que não ia pagar os ordenados por completo. Porque é evidente. Então eu falei com a pastora e ela disse para eu continuar a ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Pois eu agora sou uma filha de Deus e o melhor é para mim. Então eu semeei sempre na casa de Deus e na hora de receber, portanto, ela obedeceu. Ela obedeceu, obedeceu ao que a pastora disse, mas na verdade é o que Deus diz. Sim. Dá e seus a dado. Com medida com que medir, de tal. Honra a Deus com os dízimos e ofertas. Quando a pessoa se capacita que esta é uma lei de Deus, ela não vai dar ouvidos ao diabo, porque o diabo quer roubar-nos. E quando nós já sabemos a lei, o diabo vai falar à mente. Mente, campo de batalha. Sim, é isso. Tu vê lá, tu não deixes, porque olha agora e tal, tu guarda, porque vai-te fazer falta. E é o pior que se pode fazer, porque se a pessoa parar de semear, vai parar de colher. E, portanto, é por isso que é tão importante que você, por exemplo, você está a ver aqui o telefone do WhatsApp, não é? Sim, o SOS. O SOS. Você, se quiser, não é? Pode pedir por este meio para ser acompanhado por um pastor, por um bispo, assim, que vai ajudar nestes tempos de difícil. E aí você vai fazer perguntas e eles vão dar sempre a Bíblia. E aí vai orar consigo e você vai vencer. O que é que ela conta? Que ela decidiu, então, continuar a honrar a Deus. E na hora de receber o salário, não só não recebeu apenas parte, que era o que o patrão disse que podia, também não recebeu apenas tudo que era normal, ainda lhe deram acima. Sim. Porquê? Porque diz, recebei, dai, ser-vos a dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Portanto, nós temos que fazer atenção de que a vontade de Deus é fazer você vencer. E esta lei funciona sempre, todas as vezes. E se você quer um conselho, leia este livro, que há agora nas igrejas na forma de papel, ou digital. No formato digital. Quem mora muito longe, na verdade, vai à nossa editora Curiarros e arranja. E leia montes de vezes o livro. Ninguém consegue ler todos os dias. Olha, diz assim, renova a sua mente. Não fica amarrado às ideias que vêm à cabeça, àquilo que o mundo diz.
eu digo mais, não sei se digo aqui, não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus. Não olhe para o temporal, olhe para Jesus. Enquanto o Pedro olhou para Jesus, saiu do barco e andou por cima das águas. Como é que Deus faz? Não sei. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, pôs os olhos no temporal, no que o patrão pode ou não pode pagar. Porque também outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: porque é que Deus só pode abençoá-lo através do seu patrão? Não. Deus pode dar-lhe dinheiro ou suprir as suas necessidades com ou sem patrão nenhum. E, portanto, nós não podemos fazer do patrão a nossa fonte. E hoje o mundo nos guia nesse sentido. Hoje o mundo está embrenhado de que temos que ter um emprego, só o emprego, os sindicatos para reivindicar. Não, nós temos Deus, que no deserto supriu todas as necessidades, não havia lá patrão nenhum, não havia lojas, não havia nada, nem ninguém estava doente, nem ninguém passou fome. E, portanto, essa é a fé que vence o mundo. E, portanto, agora, eu quero aproveitar que estamos nesse espírito de fé para dizer a você: semeie. Semeie o seu melhor. Não pare de semear para não parar de colher. Ponha os olhos em Jesus, que diz que Ele é a sua fonte. E vai aparecer a placa aqui no ecrã para que você possa semear através desta conta bancária, mas há outras contas bancárias, também estão no Basta Crer, em cada país tem a sua conta. Mas o importante é semear. E, portanto, agora que vamos ouvir o Curiagos tocar uma música, você prepare-se, semeie, decida praticar a lei de Deus e você também vai ver o que esta senhora lá de Braga, ou Sim, de Braga. de Braga, Amarante. Amarante. De Amarante também lhe aconteceu, vai acontecer consigo também. Vamos lá então. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. Do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiseres colher mais e mais amor, então semeia mais e mais amor. se quiseres colher mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. És tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu venceres. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear. Estenda a sua mão sobre o ecrã para receber a unção de vitória e de sucesso na área financeira. Querido Pai Celestial, graças te dou, porque tu és fiel. A tua palavra funciona sempre. O diabo está derrotado debaixo de nossos pés. Não há nada que ele possa fazer, porque nós somos mais que vencedores, porque temos Jesus. E eu também falo aos anjos: tragam prosperidade, finanças, vitória, sucesso financeiro, material a toda a igreja, aos membros da igreja, homens, mulheres de negócios e a todos que estão em direto conosco, para que o teu nome seja glorificado. Amém e amém. Aleluia. E agora vou pedir que escolhas uma música de fé. Sim. Que eu tenho. Eu vou falar sobre fé para... Tem ali o papel. Temos aqui a lista das músicas. Deus está comigo, Ele Então é já meu escolheste, amigo. né? Eu já escolhi, pois eu gosto Sim, muito então desta pronto. música. Então vai esta música. Deixa mesmo. só dizer assim, tem aqui mais um testemunho, também vai lá do Norte, que diz que uma senhora sofria da coluna e por isso não podia andar e os médicos nem sabiam o que era. E uma amiga lhe falou de Jesus Cristo e um dia estava tão mal que disse ao meu marido: tem que ir a essa igreja, maná. E foi.
foi uma reunião, lutar até vencer. Não sei se foi esse o testemunho que o Pedro falou. Não, não foi para lá. E o que é certo é que ela foi à igreja, o pastor ou a pastora orou, deu-lhe um livro de cor divina. No domingo ela... primeiro deu-lhe o livro, leu o livro, sexta. No domingo ela veio, aprendendo que vinha para receber, não era para chorar nem pedir. E então, quando o pastor ou a pastora orou, aquela enfermidade desapareceu, as dores terríveis na coluna desapareceram e hoje está completamente curada. Ou seja, aqui está um dos muitos exemplos do que é, como é que nós podemos ser curados por Deus. Primeiro, qual é a vontade de Deus, como é que Deus diz que as coisas se fazem, e quando as pessoas fazem as coisas à maneira de Deus, a pessoa é curada. Mas, para que ainda mais ânimo, mais fé, mais alegria, vamos ouvir esta música. Eu gosto muito porque, desde um bocadinho antes da convenção, eu tive esta revelação. Eu já sabia que Deus é meu amigo, mas comecei a ver tantas coisas boas que estão a acontecer todas as semanas a quem tem Deus. Comecei a lembrar-me de todas, desde a Covid-19, milhares e milhares de testemunhos de pessoas que começaram a vencer. É porque Deus é bom, Ele é nosso amigo, não é? Ele não faz, Ele faz isso a quem anda com Ele. Sim. Então vamos lá ouvir essa música. Nem que um exército me cerque, eu não temerei. Nem que a guerra se levante contra mim. Nenhuma força do mal me pode derrotar. Arma alguma contra mim não vai prosperar. Ajudar, porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerá. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansará. Está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerá. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansará. Deus é minha fonte, minha rocha e salvação. Ele está comigo na angústia e no meio da aflição. Ele sempre abre um caminho, seu poder não tem fim. A sua mão estendida mostrando todo o seu amor por mim. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo e também é teu amigo. Também é meu amigo. Muito bem, nós temos aqui montes de pedidos de oração e antes de orar eu quero lembrar que temos um livro chamado Cura Divina, Como Receber e Manter. E um grande segredo que eu aprendi foi este. E deixe-me dizer como é que eu aprendi. Quando Deus me chamou, eu comecei a igreja e depois ia orando pelas pessoas e eu ficava muito triste porque às vezes as pessoas eram curadas, outras vezes não, e eu não sabia porquê. Então,
fiz disso um grande motivo e fui pedir ajuda a Deus, até que Deus me começou a ensinar grandes segredos e desde então eu ensino essas verdades que vêm tudo na Bíblia e quem quer que faz isto está a fazer o sistema de Deus e é sempre curado. E neste livro eu ensino, primeiro, qual é a vontade de Deus. Você não pode pôr fé em Deus sem saber qual é a vontade de Deus. Você não pode acreditar aquilo que quiser. Eu creio em Deus à minha maneira. Não. Deus é que diz o que é que você pode acreditar e qual é a vontade de Deus. Ora, a boa notícia é que Deus quer curar toda a gente. Quer curar todas as enfermidades e nada é impossível para Deus. Então, aqui está uma notícia fantástica. Outra coisa é que Deus cura sempre e todos os dias. Né? E isto também é muito importante. Depois, outro segredo é que temos que remover obstáculos. E para isso, tenho aqui um resumo da remoção dos obstáculos e tenho uma coisa mais explicada, que é esta origem dos problemas. Eu não sei, eu via, acho que foi hoje um testemunho de alguém que escreveu e dizia que mal começou a ler o livro, começou a ver que andou enganada acerca da idolatria. Então ficou muito aborrecida, ainda foi ler a Bíblia da Católica, não sei lá o que mais, e viu que era tudo igual, e sentiu-se muito enganada porque andaram a enganá-la. E ela então entendeu porque é que tinha tantos problemas, está lá na Bíblia e eu ensino isto no livro. Então, saia desses caminhos que Deus detesta, porque Deus não responde a quem anda a aborrecê-lo, como é evidente. Nem vai curar ninguém que vai andar nos caminhos do diabo, que é a bruxaria, a idolatria, etc. E nem vai curar a pessoa que não perdoa os outros, porque Deus também diz que não perdoa a si. Portanto, leia o livro, estude o livro. Eu não sei se foi hoje também ou no outro dia, li um testemunho de alguém que leu o livro, estava doente. Sim. Não, foi aqui também. Recebeu um aconselhamento na sexta-feira, leu o livro e no domingo veio para receber. Porquê? Porque agora o outro segredo é este. Quando nós vamos à igreja ou aqui neste programa e estamos a pedir oração, é nesse instante que você tem que acreditar que recebe a sua cura. A ver? É quando oramos. Não é chorar e pedir e um dia Deus vai curar. Eu recebo agora a minha cura. Eu recebo agora a minha cura e a partir daí você tem que acreditar que está curado. Que a semente da cura divina foi colocada por Deus dentro do seu corpo. Então, esses casos que temos aqui, de pessoas com caroços e situações na perna, pessoas com infecção no fígado, pessoas com cancro nos pulmões, pessoas com opressão, pessoa que está em coma, pessoa que tem uma hérnia discal e tantos outros problemas, tudo que você tem que fazer agora quando eu for orar é acreditar, eu recebo agora a minha cura, está a ver? Seja, se for para o caso do emprego, de uma situação qualquer, eu recebo agora a ajuda, a resposta de Deus. E isso funciona também à semelhança do agricultor. Deus coloca a unção dentro de si, da sua situação, da sua vida, do seu casamento, do seu corpo, e essa unção é a semente que vai crescer dia e noite. Não sabemos como, nem quando. E, portanto, outro segredo é que não sabemos quanto tempo vai demorar desde que oramos até que se vejam os frutos. Mas durante esse tempo todo você tem que acreditar, já estou curado, estou grávido de uma cura. Dito isto, disse em pouco, 2 minutos ou 3, agora vamos orar com esta fé. Vamos orar com esta certeza. Deus vai me curar agora. Estenda o seu braço sobre mim, se possível, toque no ecrã e faça esta oração e ajude-me aqui no estúdio também. Diga assim comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar e para me curar, para me libertar de toda a sorte de problemas. E agora, eu recebo agora a minha cura, recebo agora a minha libertação, recebo agora a resposta à minha oração. Amém e amém. E, portanto, a partir de agora, tudo que você tem que fazer é louvar a Deus que já está curado, acreditar que está curado e de preferência, leia o livro Cura Divina e também o que fazer depois de orar. Tem aqui grandes segredos.
e vai ver que isto funciona. Porque eu aqui não estou a inventar nada, estou a dizer o que é que Deus diz. E quando você faz o que Deus diz, Deus sempre faz o que Ele diz. A ver? Porque as pessoas têm a mania de dizer, eu sigo a Deus à minha maneira. Não, nós temos que aprender qual é a maneira de Deus e depois, quando fazemos as coisas à maneira de Deus, funciona sempre. Por último, eu quero orar pelas pessoas que estão em direto connosco. E já ontem eu senti isso, hoje também. Estava à tarde, estava assim a buscar a Deus e senti, há muita gente que até tem cursos, que já foi gerente, que já esteve numa posição da classe média alta e que está a sofrer terrivelmente por causa do Covid. Por muitas situações, não só de medicina, mas financeiras, até que situações familiares. Então, você entrega a vida a Jesus. Você tem assistido ao programa, tem assistido o que é que a gente faz, o que é que a gente... Já leu até alguns de vocês. Então, pare de andar aí a vasculhar, entrega a vida a Jesus. Não é à igreja, mas não é a Jesus que você vai entregar a sua vida e começar uma vida nova com Deus. Então, baixe a sua cabeça agora mesmo e imagine Cristo que estava lá na cruz por causa de si e ore assim comigo e aqui ajuda-me também, diga comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus é o Salvador, que veio à Terra e morreu na cruz, para pagar pela minha vida. Eu acredito que Jesus derramou o seu sangue por causa de mim. Perdoa-me, Senhor, porque eu confesso, eu admito, também falhei. E agora, Jesus, eu abro o meu coração, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém e amém. E agora, não se esqueça, você tem o SOS, pode telefonar, escrever, pedir para ser acompanhado. E nós vamos acompanhá-lo e você vai vencer no nome de Jesus Cristo. E para terminar, nós nos despedimos com uma música que pode ser... Tudo vai mudar para pior ao diabo. Sim. Para melhor para si e para mim. Eu não sei se conseguimos esta música. Não eu acho podemos. que tudo vai mudar para uma outra música. E uma outra Ruth, escolha a música. Aquele que vencer Sim. vai parar ao céu. Aquele que vencer vai ter um bom emprego. Aquele aí tá. Ai, ué. Vai, vamos embora. Até amanhã. E aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, comerá da árvore da vida. Aquele que vencer reinará sobre as nações. Aquele que vencer dar-lhe a estrela da manhã. Aquele que vencer não provará a segunda morte. Aquele que vencer, aquele que vencer, ai ué, aquele que vencer, aquele que vencer, farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aquele que vencer, farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aquele que vencer, aquele